Olá galera, meu nome é Wander, esse é o programa Vida nas Ruas, que tem como intuito de mostrar exemplo de superação de pessoas que moraram na rua e conseguiram sair das ruas, montar sua família, construir sua casa, o seu lar, e também de pessoas que não tiveram essa mesma sorte. Relatos do cotidiano, do dia a dia, é que nós temos para mostrar para vocês. Não só também mostrar vidas que saíram da rua, mas também pessoas que foram para o cárcere, ficaram muitos anos no cárcere, saíram. Contar as histórias verídicas do dia a dia da periferia. E o canal Vida nas Ruas, morou, mano, o que acontece? Ele está sendo apresentado por uma pessoa que morou na rua, por uma pessoa que foi aprisionada também, e são fatos verídicos que a gente vai debater, que a gente vai trazer à luz aqui. Queremos também contar com apoiadores de pessoas que têm projetos na rua. Não é apoio financeiro, morou, meu? Que de lorota o mundo tá cheio aí. Cheio de neguinho contando história, falando o que fez, aconteceu. Sendo de neguinho o quê? Contando a história dos outros. Chega de contar a história dos outros. Se beneficiar na história dos outros, entendeu? Nós estamos aqui para contar uma história verídica aí. E eu quero começar contando a minha história, o que aconteceu comigo. Então é isso, galera. O programa Vida nas Ruas tem como intuito de contar experiência de pessoas que moraram nas ruas, experiência de pessoas que passaram pelo sistema prisional. E eu quero começar contando a minha história. Como que eu fui parar nas ruas e como que eu fui parar no sistema prisional. Eu quero contar um pouco também da minha história, a convivência com a minha família. Eu lembro que eu nasci numa família com mais mulheres, era só meu tio, meu avô já havia falecido. E minha tia conta, uma das minhas tias conta que minha mãe deixou com elas com 6 meses de idade. A pouca lembrança que eu tenho do meu pai é meu pai chegando ensanguentado dentro de casa, batendo na porta da minha avó, pedindo socorro, e minhas tias tentando poupar eu de não ver aquela imagem. Mas essa imagem é que eu tenho na minha memória até hoje. E minha mãe, ela tinha um espírito de andarilha ali. Eu lembro de poucas imagens dela na minha infância, porque ela sumia. Ela saía, sumia, ficava anos sem aparecer. Ela tinha problema com álcool também, com tabagismo. E eu sei de relatos de pessoas que me contam da minha família que o meu pai ficou 13 anos preso e minha mãe chegou a visitar ele algumas vezes, inclusive ficou preso na detenção. E eu lembro que meu tio, ele bebia, usava droga também, chegava em casa bem louco, quebrando tudo, batendo na minha avó, espancando realmente minha avó ali de tirar sangue, minhas tias. E eu fui crescendo vendo aquilo ali e tal, eu apanhava também dele, porque às vezes eu lembro que eu mijava nas calças e tal, e aí
Se ele ficasse sabendo que eu mijava nas calças e na cama, ele vinha, partia pra cima de mim também, quebrava eu todinho, me batia e tal. E até que os 13 anos de idade eu tive coragem de enfrentar ele. Mas antes de enfrentar ele, eu lembro que minha avó, ela trabalhava num lugar de jogatina, sabe? Num cassino da Avenida Ipiranga com a São João. E ela cafezeira lá, né? Ela limpava lá também, era faxineira. Então ela conhecia muitas pessoas ali que ia na jogatina, que dava comida para ela, sabia da situação dela, que era uma vida difícil para ela estar cuidando das filhas dela também, do sobrinho. E também tem uma parte da autoextensão da minha família também que ela ajudava. E ela trabalhava de noite, a minha avó. Minha avó trabalhava de noite. Aí chegava às 6 horas da manhã. Eu lembro que eu tinha um cachorro chamado Luluzinho. E aí o Luluzinho batia na porta igual gente. E às vezes a gente nem dormia, né? Passava aquelas noites assombradas. Porque meu tio tava doidão. E eu lembro também do espírito que pegava a minha tia, uma das minhas tias. A gente que era uma confusão de mente dela, mas depois hoje eu entendo que era um espírito que pegava ela na sexta-feira, largava ela na segunda, e ali atormentava ela, atormentava a família toda, que não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. Eu lembro que ela era mantida assim, dentro de um quarto, presa, porque ela também se cortava, se mutilava ali, quebrava tudo que tinha dentro da casa, até essa coisa ruim ir embora. E daí eu lembro que com 13 anos de idade eu tive coragem de enfrentar ele. Aí ele chegou bem louco em casa. Eu lembro que era um portãozinho assim, nosso portãozinho não tinha tramela, ele chegou já meio que empurrando minha avó. Mas que ele empurrou minha avó, eu já parti pra cima dele, com as pedras também, trocamos um soco. E daí eu consegui jogar uma pedra nele, ele caiu. Nessa que eu fui jogar outra pedra nele também, veio um pessoal, separou e tal. E nessa ele nunca mais colocou a mão na minha avó e nas minhas tias. Mas daí eu fui crescendo já, arrumando umas tretas na escola. Na escola na época tinha umas gangues, turma da Lazinha, eu era da turma da Lazinha. E daí já tinha uns moleques da favela do Eliane já. Inclusive eu encontrei uns vivos, quero trazer no programa para nós entrevistar eles, trocar ideia. E o que aconteceu? Ali na escola eu comecei a fumar cigarro, envolvi com uma rapaziadinha que fumava droga, comecei a usar droga, cheirar cocaína e fui partir pro crime, né? Comecei a fazer uns furtinhos, comecei a fazer uns assaltos, entendeu? E daí comecei a usar muita droga. As minhas tias vieram até a mim e falou: você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ou você vai parar de usar essa droga e vai continuar morando com a gente, ou você vai morar em outro lugar. Eu lembro que eu trabalhava na funerariazinha também, assim, mas aí já estava meio que H também, que eu estava já, né, fazendo uns roubos, viciei na cocaína, viciei no crack, e daí foi aí que eu fui morar na rua. Foi aí que começou a minha trajetória dolorosa e eu fui parar na rua.
Falando sobre minha vida, eu quero falar um pouco das minhas tias, que me criaram, tiveram todo o amor, todo o carinho, apesar da decisão delas de pedir, chegar, falar para mim, olha, ou você vai continuar morando com a gente, ou vai pegar suas coisas e vai sair fora daqui, que na mente delas eu tenho certeza que elas achavam que eu ia falar assim, não, eu vou parar, vou ficar aqui. Mas eu tomei a decisão de ir morar na rua. Mas eu quero contar um pouco da história delas, né? Eu lembro que elas me contavam a infância delas. Minha avó já trabalhava nesse cassino aí. E na infância delas, uma família pediu para elas ir fazer faxina na casa, né? Naquela época tinha muito disso, né? As meninas iam ajudar a fazer faxina, ganhavam um valor. E essa família morava no nosso bairro. Essa família morava no nosso bairro ali. Minha avó pegou confiança neles. E eles chegaram na minha avó, Dona Guilhermina, a gente vai ficar alguns dias em Brasília. A gente pode levar as meninas, que no caso minhas tias. A minha avó falou, pode, as meninas felizes, vamos viajar e tal. Dentro de uma semana a gente volta. E levaram minhas tias. E minhas tias foram para Brasília junto com eles. Minha avó 1 semana, 2 semanas, nada. Ligaram tiveram contato com onde a minha avó trabalhava, que era nesse cassino, que naquela época era muito raro alguém que tinha um telefone, uma linha telefônica era um preço de um terreno, até os anos 90 aí, era muito raro ter um telefone. E falaram para minha avó, falou, ó, a gente achou as suas meninas numa casa aqui, sozinha, porque a gente veio prender, a gente está atrás de uma quadrilha de contrabandista e essas meninas estavam dentro da casa. Só que a gente chegou os contrabandistas foram embora, que no caso era o casal, e deixaram minhas tias. Só que minha avó sem condição de buscar, eles colocaram minhas tias no orfanato lá. E lá elas passaram quase 10 anos em Brasília, nesse orfanato. Nesse orfanato elas contam que elas foram violentadas pelas mulheres que trabalhavam lá. As mulheres colocavam comida para elas no balde, o balde cheirava criolina. Essa minha tia Inês, que ela morreu por último agora, faz 7 meses que eu sepultei ela, que Deus a tenha. Ela tinha problema de urina, então ela mijava, o pessoal batia nela, porque ela mijava, esfregava a roupa que ela mijava no rosto dela, fazia elas comer com a mão. Enfim, depois de 10 anos, minha avó conseguiu ir buscar minhas tias, trazer elas de volta para morar com elas. E aí a trajetória delas continuou trabalhando em casa de família, só que agora eu vi que, assim, a gente vê na história, elas foram morar numa casa de família mais honesta, mais justa, e ali elas trabalharam por muito tempo, até conseguir um serviço registrado. E nessa casa de família, que elas trabalharam por último já em São Paulo, a dona da fábrica era uma metalúrgica pequena, e elas passavam roupa, cuidavam da casa da dona da fábrica. E a dona da fábrica falou muitos anos atrás, a dona da fábrica, que já é falecida, passou pro filho dela, depois do filho dela passou pro neto, ela falou, olha, eu sei que essa empresa ela vai crescer, ela vai prosperar muito. Vocês não esqueçam da filha da Dona Guilhermina, que
das filhas da dona Guilhermina, que sempre trabalharam aqui, passa sua roupa, faz a comida pra gente, entendeu? Inclusive a casa que eu moro hoje, que as minhas tias deixou pra mim, pra minha irmã, onde que eu resido com a minha esposa, essa casa ele construiu para minhas tias depois de 35 anos, entendeu? E eu tenho minhas tias como meu pai, minha mãe, que sempre foram honestas, sempre trabalharam e foram pessoas muito sofredoras. Elas hoje já não fazem parte mais do nosso convívio, faleceram. Um dos maiores medos, um dos maiores traumas que eu tinha da minha vida era não poder estar no momento de angústia delas, no momento de dor. Elas adoeceram, eu estava aqui já presente com elas, acompanhei no hospital, sepultei-as, consegui fazer um sepultamento digno para elas. E que eu tenho muito gratidão por elas. E falando de pai e mãe, pô, essas nega véia, elas não tinham obrigação nenhuma de cuidar de mim, mas elas cuidaram de mim, elas me amaram como fosse filho delas. E infelizmente eu entrei no caminho das drogas, entrei no caminho do crime e vivi um tempo afastado delas, morando na rua. Que acontece? Fui parar na rua, como havia dito, e, cara, eu peguei todas as minhas coisas que eu tinha, minha roupa, meus tênis, coloquei numas caixas, coloquei numas sacolas de plástico e saí, meu. Todo dono de si, cara, achando que eu tava certo, passando pela palavra dos meus pais, né, por causa das minhas tias, achando que eu ia ser feliz. E aí eu saí, lembro que eu fui pra favela, com as minhas coisas ali, coloquei minhas coisas ali numa viela, comprei umas drogas, comecei a usar umas drogas ali e tal. Daqui a pouco acabou o dinheiro das drogas, começou meio que uma garoa ali também. Vende um tênis, vende uma calça, vende a roupa. Acabei ficando só com a roupa do corpo. Daí, eu lembro que eu dormia ali naquela galeria, ali no beco, beco. Dormi no beco ali, tomando bombeirinho. Acordei no outro dia, mó solzão no rosto, mó dor de cabeça. Procurei um lugar para lavar o rosto. Não tinha, mas na favela e tal. Os barracos tudo fechado e tal. Falei, meu, tem que arrumar um lugar pra me morar e tal. Aí lembro que acordei e tal, fui fazer uns furtos, fazer uns não sei o que. Voltei no mesmo lugar, rotina ali, fumando e tal. Chegou a noite,
um frio já. Lembro que estava na época do frio. Quando era de manhã tinha um monte de amigo, fumando junto, bebendo. Chegava de noite, eu acho que algum deles ali, a maioria morava ali na favela, ia para suas casas ali, ficava com um ou dois, já sem dinheiro, aquela noite em claro, olhando para lá, olhando para cá, dentro da favela. E aí eu me lembro que eu conheci um parceiro, esse rapaz já até finado e tal, também estava morando na rua, falou, meu, solução, nós arrumamos um barraco para nós morar. Lembro que a gente fez um barraco bem na ponta da favela lá, arrumamos um barraco, mas a polícia foi, meteu o pé nesse barraco aí, não deu certo. A gente foi lá para umas ruas do Brás, naquela época nem existia Cracolândia, não existia nada, ficamos ali dormindo meio que em cima dos papelão, vendo as brigas ali dos pessoal que mora na rua, a maldade das pessoas que moram na rua ali. Muitos é gente boa, mas ali a maioria também, muitos tá ali na maldade. Eu vi os caras tentar pôr fogo em morador de rua tomando paulado enquanto tava dormindo. Os caras tentavam violentar a moradora de rua. Eu acho que o que eu vivi assim na rua foi até pouco diante do que de pessoas que eu conheço e que vão estar conosco aqui também relatando o seu cotidiano difícil, as suas vivências, né, na rua. E daí eu lembro que nós voltamos pra favela e tal, ali tava fazendo já uns frutos dos caras e tal, tava achando que se dava bem e tal. Conseguimos comprar um barraco, caímos pra dentro da favela, com o barraco, um quarto só, uma ducha, um buraco para defecar, e aquele bando de usuários dentro do barraco, aquela loucura. Aí eu conheci uma menina também que morava um pouco para cima, já estava meio aqui desandado e tal, mas ela acabou gostando de mim e tal, fiquei um pouco ali junto com ela na casa dela. Conheci uns caras que faziam supostamente os roubos melhor, maior, me envolvi com esses caras, e daí saí da rua. E logo após, assim, 2, 3 meses que eu saí da rua, tava junto com essa moça aí, e eu fui fazer um assalto, e aí eu fui parar na prisão. E aí, dentro da prisão, começou uma saga, porque eu achei que de lá eu nunca mais sairia vivo.